Boa noite. Boa noite, Gomes. Eu queria falar um pouquinho sobre novos desafios e falar um pouquinho da minha experiência aqui, né? Eu tô começando agora aqui no Periscopes e já tem Periscope, e já tem um tempinho que eu tô pensando, eu vou gravar algum vídeo, acho que tem algumas coisas interessantes pra colocar, e sempre vou postergando, né? Sempre vou empurrando, meio que com medo desse novo desafio. E aí comecei a levantar alguns pontos, né? Por quê? Da gente ter tanta resistência de assumir realmente novos desafios e enfrentar esses novos desafios, né? E aí eu listando esses pontos, né, a questão de não saber, ou a questão de medo de não ter público, ou do perfeccionismo. E aí eu comecei a pensar, não, vou pensar um pouquinho diferente. Vamos pensar assim, o que pode ser positivo para que eu faça isso? A questão de não saber nunca foi muito um empecilho para mim. Eu sempre gostei de aprender coisas novas, eu gosto assim, aprender para mim é muito legal. E se a gente não sabe, a gente vai, pesquisa um pouquinho. Eu pesquisei aí na internet, achei um curso super legal sobre o Periscope, como fazer e tudo. E falei assim, não, vamos testar. Se não der certo, paciência, a gente apaga. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que buscar se desafiar, né? Se desafiar e melhorar, porque é pelo desafio que a gente vai aprendendo coisas novas, e isso é muito legal, né? E a questão de você se desenvolver a cada dia, né? Não deixar limites, não ficar na sua zona de conforto. Isso é muito cômodo na zona de conforto. E eu tô falando isso não porque eu seja a fera, não, gente. Eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Venci a timidez para dar palestra, dou palestra, faço muito processo de coach, faço muito processo assim, me expondo bastante, tá? Mas tudo é um exercício diário, né? Você conseguir criar o hábito é muito difícil, gente. Mas assim, é tão bom quando a gente consegue vencer, né? Esse desafio. É tão bom quando a gente consegue realizar aquilo que a gente pensou em fazer, né? E assim, uma das dificuldades assim, muito grande, que eu acho que a grande maioria possui, é a questão do perfeccionismo, né? A gente quer ser perfeito, a gente não quer estar vulnerável numa situação. Então eu quero que o meu trabalho seja o melhor possível, eu quero que minha apresentação seja a melhor possível. E com essa busca do perfeito, a gente vai enrolando e como eu diria, vamos supor, é como se você fosse escrever um livro, né? Toda vez, boa noite, Kleber, boa noite, todo mundo que está chegando aí. A gente está falando um pouquinho de novos desafios, tá? Então, vamos supor que seu desafio seja escrever um livro. Você sempre quer fazer uma revisão, você sempre tem alguma coisa a melhorar, você sempre vai estar buscando uma melhoria e acaba não finalizando esse livro. Então tem um momento que a gente tem que dar um stop, chega, vou passar para um revisor, vou passar para uma pessoa dar uma opinião, mas tem que encarar aquela situação. É igual criança, né? Quem tiver filho aí vai entender melhor. Olá, Agnes. Quem tiver filho aí vai entender melhor. Filho, a gente não pode... criança, é um minuto que você para de olhar, ela já aprontou alguma coisa ou ela sumiu da sua vista, né? Então, o hábito da gente também, essa coisa da perfeccionismo, a gente tem que ficar muito de olho para dosar. É legal a gente procurar ser perfeccionista, você se procurar fazer o melhor possível, lógico, não estou sugerindo que a gente faça qualquer bobagem, de qualquer jeito, mas a gente tem que saber até que ponto, né? Até que ponto a gente tem que parar e realmente entregar aquele projeto ou finalizar aquele trabalho. Então, assim, eu queria trazer para vocês essa questão do desafio e jogar assim para vocês uma pergunta. Eu vi uma vez um livro muito legal, Atitude Empreendedora, e ela falava assim que a gente pode a cada dia melhorar 1%. E se você a cada dia melhorar 1%, no final da semana você vai ter melhorado muito mais do que 7%. E isso é muito legal. Então pensa assim, qual é a coisa pequena que você pode fazer? Uma pequena coisa que você possa trabalhar, modificar no seu dia a dia, que pode melhorar, tá, o seu desempenho ou a sua forma de trabalhar, e você comece a fazer isso. Porque não adianta, às vezes a gente fica pensando em fazer grandes mudanças, e grandes mudanças são muito difíceis. Então é como um projeto, uma meta, um objetivo que você tem muito grande, você divide em pedaços menores, né? E aí você divide em pedaços menores, define as metas, os prazos, e vai fazendo aquilo dali. É a mesma coisa, mudança. Pensa assim, uma coisa pequena que você possa começar a fazer a partir de amanhã.
tá? E tenta fazer aquilo. Sei lá, eu vou tentar acordar mais cedo e fazer uma academia, ou andar na praia para minha saúde. Qualquer coisa, gente, mais simples possível que você possa fazer. E comece a criar o hábito de fazer isso. Pode gerar, assim, grandes coisas, assim, diferentes na sua vida, tá? Eu acho que é muito legal. Eu tenho feito isso e tem sido muito legal. Eu tenho, a cada dia, me desafiado mais, tá? Diga aí, gente, qual seria o desafio que vocês gostariam de fazer? Qual a mudança que vocês gostariam de fazer? Melhorar 1% a cada dia. No final da semana, vocês vão estar muito mais do que 7% melhores. Alguém quer dar alguma sugestão? Não? Então é isso, gente. Eu vim aqui partilhar com vocês essa questão do desafio, tá? Esse foi o meu primeiro Periscope, pretendo fazer outros, falar um pouquinho de coisas do dia a dia, de carreira, de negócio, de cliente, de como a gente pode estar mais atento, porque nós temos que pensar numa coisa muito importante, que é assim, nós como empresa, né, pessoas, não importa se você tem uma empresa ou não, se você trabalha para uma empresa, você tem a sua imagem, né? Por que aquela empresa vai lhe contratar e não vai contratar a outra pessoa? Então a gente tem essa imagem que a gente precisa mostrar para as pessoas. As pessoas precisam saber, né? Vamos em busca do nosso melhor. E coisas pequenas, eu não enxergo muito bem. Milena? Desculpa, Milena. Coisas pequenas que você possa melhorar, sabe? É encontrar com uma pessoa, fazer mais amigos, visitar mais a sua mãe. Sei lá, é tanta coisa, gente, que a gente pode melhorar, né? Tanta coisa de ouvir mais o outro. Né? Hoje em dia a gente quase não ouve o outro. É tanta coisa que a gente pode estar trabalhando. Então, assim, eu pretendo conversar muito sobre essas coisas aqui. Coisas também sobre carreira, tá? Como é que a gente pode melhorar a nossa imagem, como é que a gente pode trabalhar essa imagem, como é que a gente deve ver o cliente. E aí o cliente, como eu estava falando, independente se você tem uma empresa ou não, né? Se você está trabalhando para alguma empresa, essas empresas também são seus clientes. Então, por que a empresa vai lhe contratar e não o seu colega, né? Qual o seu diferencial? Como é que você está passando essa imagem? Como é que está seu network? Você está dizendo para as pessoas o que você faz? Quais são as suas coisas, as melhores coisas que você faz? Quais são os seus potenciais? Qual o seu objetivo? As pessoas têm que saber, né? Não adianta eu ficar dentro de casa sozinha, só pensando, eu quero isso, eu quero aquilo. As pessoas têm que saber, as pessoas têm que me conhecer. Porque alguém pode lembrar, poxa, lembra da Silvia? A Silvia era uma pessoa lá na faculdade que era muito concentrada, ela tinha um trabalho legal, ela era muito organizada. Eu acho que pode ser, e ela gosta disso, ela tem interesse em trabalhar com gestão de projeto, eu acho que eu vou chamar a Silvia. E é assim que o network funciona, tá? Eu sou uma pessoa que eu tinha muito preconceito em relação ao network. Network não é uma coisa só de você pedir a coisa para os outros, é uma coisa de troca, sabe? Poxa, lembrei daquele fulano, vou mandar essa matéria aqui que eu achei super interessante. Então, contactar essas pessoas. Então, vamos lá, gente. Quem é que quer compartilhar aí com a gente qual vai ser o desafio de melhoria aí para essa semana? O que você pode fazer, uma pequena mudança na sua vida que você possa fazer para ser melhor? Alguém quer compartilhar? Acho que não, né? Então, gente, um beijo grande para todo mundo, uma boa noite, uma excelente semana, tá? Muito obrigada por todos estarem aqui assistindo e desejo tudo de melhor para vocês, tá bom? Beijo grande, em breve eu faço outras transmissões aí desses assuntos que eu tava falando com vocês. Valeu, Edmar, Valeu. Vou sempre estar por aqui falando algumas dicas. Se vocês tiverem interesse em algum tema específico, eu trabalho com carreira e negócios, tá certo? Então, se vocês tiverem algum tema interessante, Milena, obrigada. Se tiver algum tema interessante que vocês queiram que eu converse, se eu souber, eu vou estar conversando aqui com vocês. Se eu não souber, eu vou dizer a vocês, isso eu não sei. De repente, alguma coisa eu posso também buscar, procurar e aprender um pouco mais, tá certo? Um beijo grande em todo mundo. Fiquem com Deus, um ótimo domingo, restinho de domingo, uma semana aí de muitas realizações, muita aprendizagem e muitas mudanças, tá? Melhorias. Beijo, boa noite. Ai, não tô conseguindo sair. Aqui.